Olá, está começando mais um estudo Crescendo em Cristo. Eu sou o pastor André Plumber, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Macapá. E hoje nós vamos ler no texto e vamos comentando alguns versículos, falando para que a gente também possa crescer no entendimento da palavra de Deus. Esse texto é muito significativo, pois ele nos traz a visita, ou nos relata a visita de Jetro, sogro de Moisés, para Moisés, quando este já tinha saído com o povo de Israel, do Egito, estava em torno do Monte Sinai. E é interessante nós observarmos que aqui também começa, ou a sugestão de Jetro promove o surgimento de apoiadores para Moisés, ajudantes para Moisés, para que este, então, não se canse sozinho no trabalho do Senhor, mas que mais pessoas possam ser envolvidas. Algo muito semelhante acontece em nossos dias, quando em nossas congregações as lideranças apoiam o trabalho do pastor. E é importante nós observarmos que nós temos bons líderes que muitas vezes precisam ser chamados também para desenvolver este trabalho, ou pessoas que já têm um certo conhecimento precisam opinar, sugerir que sejam considerados novas lideranças. Que Deus abençoe e nós vamos então começar esse momento de estudo, encerrando ele com uma oração, tá bom? O texto diz assim: Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Vejamos, já sabemos, então, já falamos que Jetro é o sogro de Moisés. Diz o texto que ele é sacerdote de Midian. Midian, ou os midianitas, né? São os descendentes de Midian, que por sua vez é filho de Abraão com a sua concubina Quetura. Essa informação está registrada em Gênesis capítulo 25. Também é preciso nós observarmos que ele ficou sabendo de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel e como tinha livrado este povo do Egito. E aí nós precisamos observar que Deus, de maneira esplendorosa, tira o povo de Israel das garras de Faraó. E aí nós também, anteriormente, sabemos, lendo o texto de Êxodo, a respeito das pragas que Deus enviou para o Egito, a fim de que convencesse Faraó a libertar o povo de Deus. Então é importante nós observarmos esse conjunto de informações que acabou chegando até Midian, e lá Jetro, sabendo dessas informações, vai visitar o seu genro Moisés e junto leva então a esposa de Moisés, né, com os filhos de Moisés. Vamos ver na sequência. Então ele foi para um lugar onde Moisés estava, levando Zípora, e o significado da palavra Zípora é passarinho, né, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os dois filhos dela para a casa de Jetro. Provavelmente, talvez, como uma forma de proteger a sua família dentro daquele contexto de turbulência, a fim de que pudesse focar com mais tranquilidade no trabalho que ele tinha a executar em conduzir o povo para fora do Egito. O nome de um deles, se referindo aos filhos de Moisés, era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. É interessante nós observarmos que os nomes, especialmente no Antigo Testamento, têm todo um significado e tem a ver com contextos vivenciados naquela época. Assim como não é comum ainda, ou melhor, não é comum isto no Ocidente, mas no Oriente é bastante comum o nome das pessoas ter uma conotação, ou seja, pelo ato do nascimento, ou do ato de como que foi concebido, se foi no ato do nascimento um nascimento mais dificultoso.
Então tudo muitas vezes se correlaciona com esta vivência. O versículo 5 diz assim: Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Que monte sagrado é este? Monte Sinai, lá onde então Moisés recebe as tábuas da lei mais tarde, como nós vamos ver nos próximos estudos. Diz o texto: ele havia mandado um recado para Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os 2 filhos. Essa prática é bastante comum ser anunciado para que pudesse então ser recepcionado com dignidade e honra, a fim de que possa ou pudesse então Jetro ser visto, olha, este é meu sogro, que Moisés pudesse apresentá-lo para o povo de Israel quando esse chegasse, para que não fosse um desconhecido, mas alguém tratado com honra, dignidade. Algo muito semelhante nós podemos observar, se você lembra, quando Jacó está indo para o Egito. E aí José, naquela ocasião, Jacó manda uma mensagem e José vai ao encontro do seu pai, a fim de prestar honra, reconhecimento, respeito e assim por diante. O versículo 7 diz assim: Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, depois eles entraram na barraca de Moisés. O ir ao encontro do seu sogro, curvar-se, sinal de respeito, de reverência, de reconhecimento pela experiência de vida, pela importância que tem. Também quando diz e o beijou, um sinal de respeito, um beijo no lado da face, sinal de reconhecimento da importância que tem Jetro também. E aí vem aquele momento de conversa familiar. Como é que você está, a sua família, como é que tem passado, como é que está o teu trabalho, como é que está a sua saúde e assim por diante. E diz o versículo 8, ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Claro, o texto aqui não nos diz, mas é provável que Moisés tenha relatado como é que aconteceu o processo das pragas ao Egito, as dificuldades, quando estavam à beira do Mar Vermelho, quando então eles percebem a chegada do exército de Faraó e ele ora a Deus e aí Deus diz, ande, marche, sigam em frente, mostrando então que Deus estava na verdade cuidando e sustentando o seu povo. Diz o versículo 9, Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, a alegria de alguém que percebe e consegue reconhecer o quanto Deus é misericordioso, bondoso e que consegue perceber que as misericórdias de Deus em favor dos que o amam e o temem se renovam a cada novo amanhecer. E o versículo 10 diz assim, e disse, louvado seja o Senhor Deus que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Aqui Jetro faz questão de enaltecer, lembrando que o poder de Deus é muito maior que todos aqueles poderes que os egípcios achavam que seus deuses tinham, ou muito maior do que o poder que as pessoas achavam que Faraó tinha. Aqui faz questão de exaltar que, na verdade, Deus é superior a todos os deuses, que ninguém é maior do que o próprio Deus.
Isso me faz lembrar de um texto, o texto de Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4, quando então Isaías diz: escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei, eu os ajudarei e salvarei. É Deus mostrando para o seu povo que Ele continua sustentando, amparando. Também hoje não é diferente. Deus continua cuidando de você, da sua família, desde que nós fomos concebidos e ainda estávamos sem ser notados ou conhecidos ainda pela nossa mãe lá no ventre dela. Deus já sabia de todos os nossos dias, saberia de todas as dificuldades que haveríamos de passar, e Ele comprometido em nos sustentar, amparar. Assim também Deus fez com o povo de Israel, que foi tirado do Egito, quando Ele ouviu o clamor desse povo que sofria, atormentado pelo castigo da escravidão que estavam sendo submetidos no Egito. E o versículo 12 nos diz assim: em seguida, Jétro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. É importante nós observarmos que nesse sacrifício, sempre uma parte então era queimada em oferta a Deus e o restante eram consumidos pelos sacerdotes, pelos líderes que assim ofereciam o sacrifício. Aqui também cabe nós lembrarmos do texto do Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. É preciso que a gente também reconheça nos nossos dias o cuidado de Deus. Assim como Jétro viu o quanto Deus tinha abençoado o povo de Israel, assim também nós devemos ser agradecidos e reconhecer todo o cuidado e proteção de Deus sobre o seu povo. Meus amados irmãos, o versículo 13 de Êxodo, capítulo 18, diz assim: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Parece-nos que o trabalho de Moisés, como sendo um líder chamado por Deus para libertar o povo, estava bastante pesado. Assim como em muitas congregações, as congregações deixam o trabalho para somente o seu pastor fazer, sobrecarregando muitas vezes o pastor, tirando as suas alegrias, ou também podemos dizer, quando as congregações jogam sobre as suas lideranças, sobre as suas diretorias, um peso que poderia ser compartilhado, causando cansaço, causando enfado, sobre maneira desgastante. E aí diz o texto na sequência, aqui vem, poderíamos dizer, a instituição dos juízes, daqueles que ajudam a fazer os julgamentos. Aqui nós vamos ver na sequência que Jétro vai dar conselhos sábios para que facilite a vida, pois quando o trabalho é compartilhado, rende-se mais o trabalho, todos são beneficiados e assim também o trabalho avança com mais naturalidade. O versículo 14 diz assim: quando Jétro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Ele faz essa interrogação, afinal de contas, ele está vendo que, além da necessidade do povo, estava sobrecarregando Moisés, e com certeza isso geraria inquietações ao povo. Tudo bem que Moisés
se sentia, sim, foi chamado para ser líder do povo, conduzir um povo para fora do Egito, mas agora ele pega sobre si um peso que poderia ou deveria ser compartilhado para ter um apoio. Tanto é que nós vamos ver na sequência agora essa sugestão de Jétro a respeito da importância de Moisés dividir o seu trabalho para facilitar a vida dele, melhorar com certeza a convivência, a harmonia entre o povo, né? E naturalmente o povo estaria mais tranquilo, pois teriam as suas necessidades resolvidas com mais agilidade. Então, vejamos. Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explique os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jétro disse: o que você está fazendo não está certo. Aqui Jétro ousadamente diz: olha, Moisés, tudo bem que tu tirou o povo do Egito, tu é o líder reconhecido do povo, aquele que libertou esse povo da escravidão, mas olha como o povo é grande. Você não vai dar conta de atender às necessidades de todos. O que você está fazendo não está certo. Todos os dias pessoas vão ter questões para resolver e você sozinho não vai conseguir. Isso com certeza não era uma boa administração do tempo. Olhando nesse sentido, dá para a gente pensar naquilo que acontece depois em Atos. Quando os discípulos lá tinham, no começo da igreja cristã, tinham a função de também cuidar da divisão dos bens para que as pessoas lá em Jerusalém tivessem alimentos. E aí eles começam a se dar conta que isso estava sendo um peso. Então eles escolhem 7 auxiliares. Isso lá no Novo Testamento, no livro de Atos. Também algo muito parecido acontece aqui. Jétro viu que Moisés estava ficando muito cansado. Isso não estava sendo bom para o povo, muito menos também para Moisés, que em vez de fazer o seu trabalho com alegria, estava se cansando demais. Diz o texto do versículo 18 em diante: desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo de Deus, o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Está dizendo, olha, está certo. Você deve ensinar as leis de Deus, explicar o que deve fazer e como devem viver. Jétro não está questionando se Moisés estava agindo errado ou não. Ele está dizendo, não, está certo. Mas aqui vem uma sugestão. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Isso também serve para as nossas lideranças, né? Não é porque alguém tem mais influência dentro da igreja. Muitas vezes a gente quer escolher alguém que tem mais posses, mas se não tiver uma vida consagrada, perde o sentido de toda essa pompa que muitas vezes as pessoas têm ou acham que têm. É preciso que sejam pessoas justas, sinceras, tá? Versículo 22. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim, será melhor para você, pois eles o ajudarão neste trabalho pesado. Se você fizer isso e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Imagina você indo para um local para ser, digamos, ter suas questões resolvidas, tirar suas dúvidas, aí você vai 2, 3 dias e não tem essas questões resolvidas. Isso não é bom. Do mesmo modo dentro da igreja. Às vezes a gente bota um peso sobre uma pessoa, sobre uma liderança, e
a gente acaba sobrecarregando, cansando essa pessoa e não tem as coisas caminhando de modo favorável. Eu estou sempre fazendo essa correlação do texto com a nossa realidade no nosso dia a dia dentro da igreja, porque nós precisamos repensar muitas coisas com relação à liderança dentro da igreja. Precisamos assumir as nossas responsabilidades também para que o trabalho do reino de Deus floresça e cresça. Diz o versículo 24: Moisés aceitou o conselho de Jétro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jétro e Jétro voltou para casa. E aqui nós temos esse relato da escolha da liderança, quando Moisés, que aqui nós temos o relato em Êxodo 18, uma conversa de Jétro e Moisés. Depois, Moisés então chama o povo e vai dizer, olha, precisamos fazer disso, desse jeito e daquele jeito. E aí nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9 a 13, que nos traz esse relato onde nos é dito. Em seguida Moisés disse ao povo: Quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhes disse: Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora. Que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, cada tribo escolha homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefes de vocês. E aí segue, mostrando a descrição de como deveriam ser esses homens, essa liderança, a fim de que pudesse facilitar o trabalho. Isso também serve como exemplo e lição para nós hoje em dia, que o trabalho do reino de Deus, quando nós compartilhamos, damos a oportunidade de novas pessoas assumirem responsabilidades, ou novas pessoas se colocam para assumir responsabilidades, facilita o trabalho, melhora o trabalho e assim o trabalho se torna realmente um fardo que não é tão pesado assim. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, e agora oramos dizendo: Onipotente Deus, Todo-Poderoso, fazei-nos reconhecer, a exemplo de Moisés, que precisamos de ajuda. Ensina-nos a confiar nas pessoas, a saber quem são os sábios que tens entre o teu povo, a fim de que estes possam te honrar, te enaltecer, servindo-te com fidelidade. Em teu nome, Jesus. Amém. Meu amado irmão, muito obrigado por sua companhia e desejamos que o bondoso Deus esteja com você e a sua família. Até mais. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.